tu sentiu uma dificuldade de não ter um produto, e aí tu criou esse produto para solucionar o próprio problema, e dali você comercializou ele para o Brasil e em breve para o mundo todo. Então, dá uma olhada, cara. O primeiro, fazer da dificuldade ser uma solução de problemas, e isso pode virar até produto. Já é o primeiro insight para a gente começar. Aí, ó. Exato. Já teve o primeiro, saiu aqui do meio do negócio. Exato, Rafa. Sabe que quando eu senti ali, disse, cara, isso aqui é um propósito, cara. Por que é uma coisa teoricamente simples, dentro da parte odontológica, e quando eu me dei conta, conversei com alguns colegas, não existia, claro, ninguém tinha desenvolvido. E as pessoas começaram a me falar, cara, as que eu contatei, assim, mais de confiança, né, no início do projeto, cara, é uma coisa simples, como é que ninguém nunca pensou nisso antes? E aí me veio um propósito, cara, se apareceu pra mim isso, é porque eu preciso levar adiante. Tem que levar. Se apareceu, tem que levar, né? Exatamente. Então foi essa a ideia, mas que bacana, já iniciar, né, Já esse podcast iniciou com insight. Com insight Isso bom. aí, que legal. Gui, muito legal, cara. Agora que tu se apresentou um pouco pro pessoal, eu tenho certeza que eles estão bem interessados em saber o que tu faz e cada vez se aprofundar mais. Mas eu quero ir um pouco mais profundo, um pouco mais, como posso dizer, mais na pessoa e menos no CNPJ. Mais CPF. Mais CPF. Eu quero saber de ti, o jeito que tu pensa, o jeito que tu faz, o jeito que tu planeja, que tu desenha. E isso acho que começa desde lá de trás. Lá atrás, quando foi que tu realmente teve aquela sensação que tu falou assim, ó, cara, eu quero ser um dentista, eu quero trabalhar nessa área, mas eu não quero trabalhar para alguém. Eu quero ter meu próprio negócio. Quando foi que virou essa chave? Tu consegue lembrar o dia? Eu não consigo lembrar o dia exato, vamos dizer assim. Mas eu lembro que desde a faculdade eu sempre quis ter meu próprio espaço. Isso já era um desejo meu, né, desde a faculdade. Porque eu lembro exatamente o dia da formatura, eu lembro. Eu lembro que eu conversei com um colega meu e eu falei assim, cara, depois que eu me formar só vou usar adesivo de 3 passos. Ninguém aqui vai entender o que é esse adesivo de 3 passos, quem é dentista entende. O que significa isso? Que eu queria já levar no patamar mais alto possível. Cara, eu quero fazer o top, eu não quero ir pro bastantão, eu quero fazer coisa boa, quero fazer um trabalho de execução boa. Então, eu lembro que eu pensava o seguinte, cara, dentro de estrutura das outras pessoas eu não vou ter possibilidade de escolher certas coisas. Então, muitas vezes eu vou precisar ter o meu espaço para eu poder executar da forma que eu acho melhor ali a parte técnica, né? Então, eu vejo essa parte de querer ter o meu próprio espaço, né? Através disso, através de realmente querer entregar o melhor pro paciente, né? Legal, e isso desde sempre tu já sabia que tu queria as coisas do teu jeito, que tu teria uns critérios que em outros lugares tu não encontraria, mas isso já era um padrão que aparecia desde quando tu era mais novo, tipo adolescente, ou como que foi? Ou tu viu alguma coisa que chamou a atenção, tu falou, cara, eu queria ter isso, como que foi esse despertar ali? Cara, eu desde pequeno, assim, cara, eu sempre acompanhei meu pai muito, né? Eu sempre fui, assim, a sombra do meu pai, onde que ele fazia as coisas. Meu pai é um grande homem, assim, um exemplo pra mim, meu herói, né? E eu via nele, assim, que ele fazia e executava as coisas de forma pra não dar problema depois. Cara, vamos fazer o melhor, e ele falava isso, né? Cara, faz uma vez e bem feito pra não te incomodar, entende? Então era uma filosofia que eu vim trazendo do meu pai, assim, sabe? Então eu já tinha desde pequeno, sabe? O que eu faço, eu tento fazer o máximo bem feito possível para não dar problema lá na frente, né? Não ter que ficar repetindo e refazendo coisas. Então eu acredito que isso influenciou bastante. Eu trabalhei em algumas clínicas, né? Não fui direto ter o meu espaço, né? Mas eu entendi que faria parte do início da minha carreira, né? Até para pegar experiência, sentir como seria. Exatamente, ver modelos de negócios, entender de modelos de negócios, né? Mas eu sempre tive esse objetivo. O que é legal? Quando inicialmente, eu tinha uma ideia de, tipo assim, eu quero ter o meu espaço, mas eu não tinha noção de como é que ia ser meu espaço. Quando eu decidi ter meu espaço, eu comecei a ter uma visão já maior. Bom, eu quero meu espaço de tal forma. E aí eu comecei a projetar. Depois que eu tive meu espaço, eu já tive visões diferentes. Cara, eu não quero trabalhar sempre sozinho. Eu vou querer ter uma clínica, porque eu quero mais gente, quero mais pessoas trabalhando junto. Sim, legal. Né? E eu achei muito legal porque na minha vida, assim, eu não tive a visão completa do que eu tenho hoje. Se contasse pro Guilherme lá de trás,
de quando eu me formei, como é que eu estaria hoje, eu certamente não ia acreditar. Ia dizer, cara, que loucura é essa, né? Mas as visões foram aparecendo conforme eu fui dando passo, né? Então eu fui dando um passo e a visão ia clareando, dando um passo e a visão ia clareando, ia se abrindo, né? Aquilo que eu queria. Então as coisas foram acontecendo à medida que eu fui acreditando, passos de fé, né? Isso é legal, ó. Para clarear a sua visão, tu tem que dar o passo. Tem que dar o passo. A Tem que gente dar o fica às passo. vezes esperando, quando acontecer tal coisa, eu vou fazer. Cara, faz, daí depois as coisas acontecem, né? Não, e eu vou te falar, essa questão que tu falou de para clarear a visão, eles têm que dar o passo, é um padrão de todo mundo tem sucesso, cara. A gente sente isso, principalmente conversando nos meios que a gente tá, com as grandes pessoas que a gente convive, todos têm a mesma visão, que ninguém sabia o que estava fazendo inicialmente. Uhum. Todo mundo tem essa visão, que Não ninguém sabia. não posso dizer que eu fiz tudo isso planejado Sim. desde o início, entende? Uhum, Foram coisas que foram acontecendo no caminho, uhum, né? Então, assim, tive a clínica, o lugar que eu tive a clínica aconteceu por um uhum, motivo, né? A expansão aconteceu também de uma certa forma. Acho que uhum. tudo foi se encaminhando, mas conforme eu ia dando os passos. Sim, sim, realmente. Não, e eu vou te falar uma coisa. Essa questão de hoje tu primeiro focar, tu primeiro executar para depois entender o que acontece é um padrão que se repete que é legal e é gostoso, cara. Aquele medinho de Da fazer algo. adrenalina, né? Da adrenalina, pô, aquela pressão, tipo assim, eu nem sei fazer isso, eu tô fazendo por quê? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Eu não consigo ver o final, eu não consigo saber o que é, cara. E no início, cara, isso é meio desafiador, porque, tipo assim, tu tem que romper uma barreira. É. Só que conforme tu vai fazendo isso, se torna mais natural. É. E as outras vezes, as próximas vezes que tu tem que fazer isso, É. tu já faz com mais tranquilidade. Porque tu já fez uma vez, né? A gente viu muito durante esse mês na mentoria Uhum. que a gente precisa, né, botar A carroça na frente a dos carroça na bois, frente dar dos um bois, passo um pouquinho maior que a perna, contar com o com o ovo no cu da galinha, não tem problema, aqui pra falar, vambora, Exatamente, né? exatamente. Então o que acontece? Cara, às vezes realmente é o peitaço, né? Que peitaço que deu na tua vida, o all-in. Então às vezes é isso, né? Às vezes precisa dessas encaradas e, cara, tu faz uma vez, duas, deu certo, três vezes, cara, tu vai perdendo medo, né? Tu vai perdendo medo. E eu sempre fui um cara que eu fui para negócios assim, tipo, eu fui um pouco, eu sempre sou um pouco meio destemido, assim, sabe? Eu vejo, cara, vamos fazer isso? Eu sou um cara que eu gosto de enfrentar. Mas me desafio. tira uma dúvida, e pra equilibrar isso? Porque eu te conheço, eu sei que tu gosta das coisas muito bem organizadas, muito bem planejadas. Como que tu equilibra isso aí, cara? Como tu faz esse equilíbrio? Porque o Guilherme Furlan, pessoa física, é de uma maneira. Sim. É um cara que gosta de uma organização, gosta de prever. Agora, para negócios, tu é já mais desbravador. Tu investe, tu vai, tu faz. Como tu equilibra isso? Qual que é a sensação? Qual conversa tu tem contigo mesmo que faz tu equilibrar isso aí? Como que é? Cara, o Guilherme, ele é, vamos dizer assim, o Guilherme CPF, ele é realmente esse cara mais. Eu sou mais determinado, mais ajustado, sou mais organizado com as coisas. Eu preciso enxergar lá na frente. Mas às vezes, cara, é engraçado, porque parece que me vem as visões. Cara, você precisa dar esse passinho aqui, você precisa vir aqui. Sabe, parece que as coisas vêm vindo, assim. E aí, cara, quando eu vejo, não dá pra desver, né? Sim, não, depois. E aí não tem o que fazer. Quando É. eu tenho a visão, Já é. aí eu sinto que é pra mim, entende? Eu acho que o equilíbrio acontece quando vem a visão, sabe? Que daí eu consigo equilibrar. Porque senão eu seria mais travado, eu seria um cara com o freio de mão mais puxado, mais da técnica e menos da execução. Mas quando eu consigo ter a visão, consigo executar e equilibrar isso. Eu vou te falar, cara, as pessoas confundem muito o visão com vista. Tipo, a pessoa olha e fala assim, ó, cara, mas ele falou de ter uma visão, mas como ter essa visão aí? O que é essa visão? É ver literalmente? Mais ou menos. Vista, a diferença de vista para visão. Vista é aquilo que a gente enxerga, é o horizonte. Tu enxerga ali, igual da onde tá vendo. Tu vê os prédios, Tu vê o cenário ao redor, tu vê né? o cenário ao redor. Isso aí. O visão é saber onde tu quer chegar, meu. Tipo, se tu bater o olho e entender que aquele caminho que tu tá traçando, tu sabe onde tu quer chegar, a probabilidade de tu chegar lá é muito grande porque tu tem visão do caminho. Então, literalmente, tu começa a olhar para onde você pode chegar. E nem sempre vai acontecer. Só que
Tu tá com o olhar lá, tu consegue seguir. Tu consegue seguir sem parar, meu. E aí até o próprio Flávio Augusto, ele já falou isso várias vezes, e é algo que eu gosto muito de repetir, que visão vale mais do que poder. Uhum. O poder é o que a gente tem hoje, é a vista, é a vista mesmo. É tu ver que tem um equipamento ali legal, eu tenho tal coisa e tal, isso é poder. É ter um carro bom, morar num lugar bom, ter uma joia, isso é poder. Agora, ter visão de onde tu pode chegar, isso poucas pessoas têm. Poucas pessoas têm. Pouquíssimas pessoas têm, e essa cara. questão da visão, cara, ela é muito engraçado, porque pra mim ela vem abrindo aos poucos. Não sei se esse é um padrão, né? Mas, tipo assim, eu projeto algo, vejo ali na frente e, cara, quando a gente começa a seguir essa visão, é muito desafiador. Porque o velho tenta renegociar contigo. E aí tu precisa se manter firme. Porque tu tem a visão, mas tu não constrói de um dia pro outro. E aí você tem que olhar lá na frente e dizer, cara, eu tô indo por causa daquele propósito, eu vi aquela visão, isso aqui é por causa daquele motivo. Tu repete pra si mesmo as coisas? Repito. Tu repete? Repito pra mim. Tipo, na frente do espelho? Não, cara, eu acho que é mais mentalmente, assim... Do que repetir de fato falado. De falado, assim. Mas é como se eu estivesse falando internamente. Às vezes eu falo pra fora, assim, sabe? Tipo, né? Sozinho comigo mesmo, num ambiente quieto, tranquilo. Vou ficar parecendo um louco falando sozinho. Sim, mas eu tô sempre assim. Eu adoro. Eu tô sempre assim. Mas é legal, cara. Eu acho que é muito importante tu verbalizar, né? É o que a gente faz, verbalizar aquilo que tu quer. Tem um exercício muito legal esse de tu determinar algumas coisas pra si mesmo. Eu gosto muito de pensar, Gui, isso é engraçado, cara, que a vida é como se fosse um filme. É como se fosse um filme. Então, dependendo do momento que tu tá vivendo, imagina que teria uma trilha sonora. Como seria essa trilha sonora lá? Entendeu? E aí, o que eu gosto de pensar? Que a gente tem vários personagens nossos, nós mesmos, que encara aqueles momentos que estão sendo vividos. E a gente tem vários personagens. Mas claro que tem, pô. Eu vou ser bem honesto. O cara que acorda com preguiça, igual eu, direto acordo com preguiça, não querendo sair da cama. Pra mim, eu não posso deixar esse personagem atuar no meu filme, velho. Tem que ativar o personagem. Eu tenho que ativar o outro. Aí eu tô meio preguiçoso, aí eu paro na frente do espelho, por isso que eu pareço um louco. Porque, aí assim, eu olho o preguiçoso e eu falo assim, meu, tu é um fudido, mano. Tu não vai viver hoje. Tu não pode. É o outro que vai assumir. Sai daí agora, é outro. Chegou da pressão aí, eu vou loucura, já bate a loucura no cara, entendeu? É isso aí.